Fala traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Hoje vamos a um vídeo de Day Trade aqui na Derive.com. Um vídeo bem simples aí, bem prático. Vou pegar algumas oportunidades aqui no mercado, visando um lucrinho aí para minha banca, tá? Não vou utilizar aquela minha banca de alunos, vai ser aqui entradas que eu achar interessante quando tiver uma oportunidade mais na cara, né, mais interessante para mim, tocando todos os meus indicadores, eu faço uma stake maior. Quando tiver uma entrada mais forçada, eu puxo para uma stake menor, e é assim que eu vou fazendo o day trade do dia a dia, tá? Vou utilizar os meus indicadores, MACD, RSI, banda de Bollinger, suporte e resistência. É interessante aí para quem gosta de ver esse tipo de análise gráfica e também para quem já é aluno do Trader Consistente e gosta aí de estar acompanhando esses vídeos, tá bom? Vou procurar sim trazer um vídeo por semana, vou postar lá no Instagram também alguns momentos dessas entradas para que fique legal aí de vocês acompanharem, tá? Então vamos lá, vou trabalhar com time frame de 1 minuto para que fiquem mais rápidas aí, né, para que apareça com mais frequência essas minhas oportunidades. Vamos colocar os indicadores aqui. Primeiro MACD, RSI e volatilidade, banda de Bollinger, tá? Coloquei meus indicadores, estou aqui no par cambial. O problema de par cambial é só questão de liquidez, né? Você tem que fazer entradas com valores mais baixos, né? Dependendo do dia, dependendo do payout aqui, ele não tá pagando um prêmio interessante. Por exemplo, se eu colocar uma entrada de 200 dólares aqui, 200 dólares, não tá pagando, ó, tá pagando um prêmio atual, o prêmio máximo tá de 100 dólares, entendeu? Se eu entrar aqui, tá trazendo quanto aí de payout esse momento aqui no Audi? 80%, tá vendo? Eu saio com 89, minha entrada vai com 60 dólares, já ultrapassa. Eu entro com 58, ele vai me pagar 98, tá vendo? Eu fico meio que limitado, dependendo aqui do payout, né, a fazer entradas mais baixas. E se eu precisar de um martingale, por exemplo, eu tenho que buscar esse meu payout, eu tenho que buscar essa minha recuperação lá no índice sintético. Aí você tem que ter aquele equilíbrio. Se sua banca é mais baixa, você pode estar sempre operando no mercado Forex, né? Que são esses pares cambiais que dependem realmente do mercado. É pessoas realmente lá apostando na valorização e desvalorização de um ativo real. Já quando você está no índice sintético, é criado pela própria corretora, imita a movimentação do mercado, mas não está atrelado a nada que seja de calendário econômico ou notícias externas. Então vocês têm que achar aí aquele ponto de equilíbrio, né? Eu sempre aí, pelo menos lá no Trader Consistente, falo para você primeiro começar a operar pelos pares cambiais. Caso você precise fazer um martingale, que você queira colocar um valor mais alto ou você quer operar com um valor mais interessante, você vai ter que necessariamente ir para o índice sintético para conseguir um lucro maior na sua entrada, tá? Isso vai depender do payout, né, gente? Aqui, por exemplo, ó, 100 dólares o prêmio, não tem como eu fazer uma entrada grande. Se eu mudar aqui, vamos colocar um outro mercado, Audi USD. Possivelmente está o mesmo payout, vamos ver. O prêmio aqui, ó, quer ver? Vamos ver, 100 aí, ó, tá pagando a mesma coisa, ó, prêmio máximo de 100. Aí fica mais complicado. Se eu coloco 3 minutos aqui para fazer umas entradas mais consistentes, que eu gosto, né, de fazer de 2 a 5 minutos aí, aqui ele vai estar sempre pagando no máximo 100, galera. Esse é o probleminha, né? Isso eu não gosto. Ficar atrelado aí. Você faz uma entrada de 50 dólares, você quer colocar a próxima entrada uns 150, eu já não consigo colocar. Eu teria que ir lá para o índice sintético fazer uma entradinha. Então eu vou fazer o quê? Vou fazer uma entrada de 50 dólares, aqui de stake inicial, nos pares cambiais. Caso eu precise efetuar um martingale, aí eu vou lá para os índices sintéticos, tá? Então vamos fazer essa forma, seguir essa rotina aqui, tá bom? Então vamos procurar primeiro uma entradinha interessante aqui em um dos pares cambiais. Primeiro vídeo assim que eu tô voltando a fazer, tem essa explicação um pouco mais longa, tá?
Mas a partir do segundo vídeo eu já começo a colocar aí direto já no day trade, tá, gente? Aqui não. Vamos ver. Se eu achar uma entrada que seja muito boa, gente, eu já coloco. É que no máximo vai ser 58 dólares. Não tem como eu fugir desses 50 aqui. Então talvez, se eu for pegar para forçar uma entrada, eu diminua esses meus 50 dólares, tá? Deixa eu só limpar que tinha uma horizontal aqui no Euro CHF. Vamos continuar aqui. Até o momento não estou vendo entrada. Vamos limpar aqui também. Euro GBP, Euro JPY. Também não. Calma aí. Aqui eu não estou considerando minha banda de Bollinger, mas eu posso considerar MACD e RSI, tá? Se eu colocar 2 minutinhos aqui, vou apostar 2 minutinhos, 50 dólares na desvalorização do Euro JPY, tá? Vamos ver o que vai dar aí. Postei 50 doleta aí. Vamos ver se já pega uma primeira win. Nesse momento tá realmente em uma desvalorização. Eu entrei nesse mercado aqui apostando na desvalorização devido ao MACD e meu RSI estar batendo lá no topo de onde eu coloquei minha barreira superior, tá, gente? Aqui a questão da minha banda de Bollinger não foi considerada, tá? Deu aí uma subida, né? Tenho aí mais um minutinho de contrato. Vamos aguardar. Nesse caso aqui, se eu tomo um loss, eu precisaria fazer o quê? O meu Gale só lá no índice sintético, porque eu já entrei com 50 dólares aqui, tá? Deixa eu pegar a calculadora já para ficar colocando somas e subtrações das operações aqui, né? Buscando aí o payout está em torno de 70%. Tem ainda mais 25 segundos. Estou aí com uma certa gordura da minha entrada inicial, mas não está nada garantido, tá? Tem aí mais 15 segundinhos. O mercado deu uma subidinha agora. Estou numa candle aí que até o momento está num doji. Está indeciso, já deixou um paviozinho ali para baixo. Mas aí, beleza, primeira win. Considerei aqui, pessoal, MACD e RSI, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, 42,39 na primeira entrada. 42,39. Mais ou menos, né? Não sei, vamos ver qual que vai ser a próxima entrada aí. Aqui eu já esqueço esse mercado, não tem mais o que fazer aqui nesse momento. Já peguei a oportunidade que eu queria. Meu MACD cruzando, meu RSI também no topo ali. Deu aquela quedinha, eu realmente consegui pegar a minha entradinha aqui. Vamos buscar uma outra oportunidade em outro mercado? Lembrando, pessoal, quero um videozinho de 10 a 15 minutos no máximo, tá? A minha explicação no início do vídeo pegou um pouquinho de tempo a mais, mas depois eu vou procurar ser mais objetivo. E eu vou colocar entradas esporádicas, galera, no Instagram, tá bom? Eu tô fazendo aqui, depois eu vou pegar uma entradinha a mais, jogar lá no Insta, para que também vocês acompanhem por lá, tá? Aqui tem que descer mais aí para eu pegar uma possível oportunidade em lateralização, tá, gente? Então vai demorar um pouco mais o GBP aqui para que eu faça uma entradinha. Vamos ver aqui, também nada. Os pares secundários, gente, eu não vou efetuar entrada porque tem que ser com pelo menos 3 minutos de contrato, tá? Aí eu quero ficar no par primário ou já vou lá para o índice sintético. Aqui, ó, até o momento, gente, ó. Aqui tem aquele caso que eu passo para vocês lá no Trader Consistente. Veio de uma alta, precisamos trocar essa cadeira aqui, ou colocar um WD, não é possível. Toda a movimentação ela faz esse estalo-estralo, já tá velha já.
Depois de uma alta, tá vendo, ó? A banda de Bollinger deu uma retraída. O mercado tem se movimentado em lateralidade. O que eu posso fazer aqui, gente, apostar numa queda a longo prazo, tá? Colocar aí, ó, deixa eu ver. Meu RSI tá ali com 3 minutos de contrato. Deixa eu ver para onde vai. Vou apostar aqui, galera. 3 minutinhos de contrato aí com 50 dólares no USD JPY. Aqui o mercado veio de uma alta, né? Minha banda de Bollinger deu aquela expandida. O mercado começou a se movimentar numa lateralização, certo? A banda de Bollinger retraiu. Eu tenho suporte e resistência nesse momento, que eu posso pegar e colocar aqui, ó. Venho nas minhas ferramentas. Vou procurar fazer bonitinho, pessoal, para vocês acompanharem. Como se eu estivesse fazendo uma videoaula lá no Trader Consistente, tá? Vamos colocar mais uma horizontal aqui embaixo, tá? E eu entrei aí buscando essa possível continuação da lateralidade, baseado nesse price action recente aqui, tá vendo? Ó, os toques aqui, tem uma resistência aqui, ó, que o mercado tem batido e tem descido, tem batido e tem descido. Ele movimentou para alta, caiu. Movimentou em alta, caiu de novo. Movimentou em alta e eu estou fazendo uma entrada em desvalorização buscando esse mesmo padrão. Entendeu? Tá batendo numa resistência e tá caindo. Se eu faço um contrato de período curto, provavelmente eu já perco logo no início. Mas como eu dei tempo do meu contrato pegar pelo menos umas 3 candles aí, ele provavelmente pode seguir agora a desvalorização que seguiu nessa movimentação recente, tá? Então essa aqui foi mais a minha leitura para fazer a entrada, tá bom? Então vamos aguardar aí para ver se eu consigo pegar mais uma win, né? Nesse momento aí tá bem próximo da minha entrada inicial. Tenho aí mais um minutinho. Se eu tomar um loss, eu faria, galera, praticamente um gale nesse mesmo ativo, buscando aí uns mais 3 minutos de contrato. Se fosse lá no índice sintético, colocaria 100 dólares agora. Vamos ver, tenho mais 40 e poucos segundos aí. É uma coisa que eu vacilei, eu já estou no time frame de 3 minutos ali. Já ter colocado, pessoal, um tempo aqui de 9 minutos, tá? Negócio de ficar trabalhando com 1 minuto aí. Por isso que é aquela questão, galera, quando você faz vídeo, quando você faz meio na pressa, às vezes você come bola, né? Você come bola em algumas movimentações, algumas coisas que você deveria fazer. E aqui o meu contrato não era para ser com 3 minutos, tá? Era para ser no mínimo, ó, eu perdi por pouquinha coisa. O contrato meu aqui, galera, era para ser 6 minutos no mínimo, no máximo aí 9. Eu vou colocar 7 minutinhos aqui, ó. Meu payout já tá, ó, onde já tá o mercado agora? Tá vendo, ó? É brincadeira isso, viu? Fiz uma besteirada. Vamos colocar. Mas ó, se eu tivesse com tempo de contrato mais longo, eu teria pego minha win. Coloquei 7 minutos agora, mas era para ter colocado aqui no início. Era para ter colocado ali. Eu tava no time frame de 3 minutos aqui, ó. Eu tava na minha cabeça que eu tava com 1 minuto ali. Aí eu entrei com 3 minutos para pegar 3 candles depois. Como eu tô no time frame de 3 minutos de leitura, era para ter pego pelo menos 6 ou 9 minutos. Dá tempo do mercado cair, acompanhar o price action aqui. Só que eu fui vacilão, né? Pensei que eu tava com 1 minuto ali. Vacilão. Vacilão merece tomar um loss para ficar esperto. Por isso que eu falo, galera, quando você tá fazendo seu day trade lá de boa, tranquilo, você vai estar prestando atenção em tudo, né? Agora quando você tá aqui fazendo vídeo, por isso o pessoal fala, vamos fazer live. Pessoal, live
eu vou ficar ainda mais acelerado, ficar respondendo dúvida. Quem está operando, gente, com dinheiro mesmo, colocando lá o seu dinheirinho, quer tranquilidade, tá? Aí vocês pegam a galera aí fazendo live em IQ, Binomo, tal, essas corretoras aí, dificilmente a pessoa tá trabalhando realmente com o dinheiro dele, tá? Eu falo mesmo e pouca ideia. Aí é fácil fazer live colocando o dinheiro que você tá mexendo com o valor da própria corretora, não é dinheiro que tá saindo do seu bolso. Aí você consegue ficar fazendo entradinha, respondendo dúvidas, se atrapalhando todo, né? Não é o dinheiro do bolso da pessoa que tá saindo. Aqui não, eu gosto da Derive por causa disso, gente. Conta fake não tem, pelo menos eu nunca ouvi falar. Pelo menos aí nunca vi alguém colocando sob suspeita, nunca ofereceu, tá? Eu que trabalho aqui já na Derive, fazendo essa divulgação também, trabalhando, operando, nunca aqui colocaram um A que colocasse eles em suspeita, sabe? Já de outras corretoras aí, o que eu já tive de e-mail, conversa já em WhatsApp, Telegram, mandando para mim se eu queria fazer a divulgação, não sei o quê. Já a Derive nunca tive esse problema, nunca tive essa pegada aí. Vamos ver, tenho mais 4 minutinhos aí de contrato. Mais 4 minutinhos e aguardar. Deu agora uma distanciada da minha entrada inicial, né? Me esperar que volte aí. Tem mais 4 minutos, tem contrato pra caramba ainda. Vou esperar aí. É uma subidinha boa, né? Eu entrei com 100, ó, são 150 dólares. Seriam já que eu tô no prejuízo, né? Aí eu vou ter que fazer uma entradinha mais forte na próxima. Aqui o payout tá me permitindo fazer entradas altas. Então eu posso continuar nele. Vamos ver na próxima aí. Vamos ver se o ativo vai estar interessante para fazer uma entradinha ainda. Ó, subiu pra caramba, ó. Deu uma subida boa. Ou seja, vou tomar um loss aqui de novo. Meu primeiro loss lá. Se eu tivesse colocado os 9 minutos, eu estaria perdendo também, gente. Ó, porque eu entrei aqui, ó. Aqui praticamente eu entrei, não sei mais ou menos em que tempo que estava a expiração dessa candle. Mas se eu pegasse 9 minutos, ó, minha primeira entradinha foi aqui. O mercado deu uma valorizada tremenda agora. Meu RSI 62. Meu MACD tá aqui, paralelo. Deixou um pavio ali. É. Deixou um pavio ali, né? Enorme ainda. Ó a liquidez já, ó. A liquidez dando problema. A liquidez, gente, aí, ó. Ó. Pronto, liquidez já me quebrou as pernas. Tem que ser com tempo maior. Ó, se eu coloco 3 minutos, se eu coloco 5, vai. Tá vendo? Vamos ver aí, ó. Deu uma estourada bonita, hein? Deu uma estourada bonita aí. Vou só recuperar agora esse loss, tá? Eu peguei. Pegar agora e entrar com prudência total na minha próxima entrada. Pegar uma entradinha interessante. Rompeu banda de Bollinger. Rompeu minha resistência. Essa entradinha aí foi realmente aí bem fora do padrão aqui. Tá vendo que foi praticamente aí, ó. Bateu aqui onde criou. Veio o segundo toque aqui. Se manteve dentro abaixo dessa resistência. Chegou aqui. Houve ainda essa resistência em romper. Aqui rompeu de vez. Não só a resistência que eu tracei, assim como também minha banda de Bollinger, né? Eu tô com meu RSI no 60. Tenho mais 1 minutinho e 20 de contrato aí. Se eu diminuo meu tempo aqui, ele vai... Se eu diminuo meu tempo de contrato, ele vai bater na minha liquidez, ó. Tem que fazer um contrato longo. Tá vendo, ó? Para eu fazer agora, para bater uma liquidez legal, tem que fazer um contrato longo. Para eu fazer um contrato longo, a minha leitura vai ser 5 minutos, tá?
Eu vou fazer um contrato que seja longo aí, eu vou acompanhar essa questão aqui, tá vendo, ó? Com 5 minutos, tá demonstrando certinho aqui, tá na mesma candle que fez o rompimento. Eu vou ficar de olho no que vai acontecer, se eu vou trabalhar um pullback aqui ou se eu vou continuar na desvalorização, se o meu pavio ficar aqui, ó, se a finalização dessa minha candle continuar abaixo da minha resistência. Vamos ver aí. Vou colocar uma entrada, eu tomei 150. Se eu entro com 200, o meu lucro é 180, tá vendo, ó? Eu saio com 180, eu recupero o meu prejuízo passado. 250, beleza, vou entrar com 250, mas deixa eu ficar de olho agora nessa aqui, ainda nessa entradinha aqui. Deixa eu só tirar essas informações todas aqui para eu conseguir ter uma visualização melhor do que está acontecendo. Ó, tô com 150 de prejuízo nessa entradinha. Vamos ver o que vai acontecer nessa movimentação. Se eu faço um pullback ou se ele vai retomar abaixo dessa minha resistência aqui. Vamos ver. Vai depender aí na minha próxima candle, tá? Vamos ver o que vai acontecer com ela. Tem uma bela de uma subida, gente. Vamos ver. Vou manter desenhado ali. Meu RSI está 70. Agora, como é uma candle de 5 minutos, vai demorar um pouco. Aí é aquela questão, né? O meu objetivo é fazer o quê? Um vídeo de 10 a 15 minutos. Mas tem dessas. Aqui a gente está operando com mais seriedade, querendo pegar um lucro maior no mercado. Agora vai ser o meu segundo gale. Eu tenho que fazer com uma prudência maior, um tempo maior de contrato. Não posso sair fazendo uma entrada de qualquer forma, ainda mais que eu vou entrar com 250, tá? 250 aí já... O dólar caiu, né? Mas que eu não dá uns 1.100. Não dá 1.200 reais aí, sei lá. Tá 4,80 agora? Ah, se fosse 5 aí dava 1.250 reais. Dá uns 1.150 reais aí, vai. A entradinha. Vamos ficar de olho aí. Eu tô quase pegando para fazer essa entrada em outro mercado. Só que agora com 5 minutinhos e respeitando ainda mais os meus indicadores, tá? Vamos só ficar de olho aqui. E agora eu vou ter que entrar com 5 minutinhos. Talvez quando eu faça a minha entrada, eu só acelero o vídeo. Eu falo, ó, vou fazer a entrada por causa disso, disso e disso. Aí eu acelero o vídeo, tá? E quando acabar a entrada, eu volto com os comentários, tá bom? Mas primeiro vamos procurar a entradinha aí. Aqui não tá interessante. Deixa eu voltar aqui para Audi JPY, tirar o zoom. Vamos colocar aqui áudio USD. Aqui vai começar os probleminhas de payout, né? Vamos ver qual que tá aceitando, ó, tá vendo, ó? O Audi JPY tá aceitando, tá com liquidez para pagar um prêmio entrando com 250, tá vendo? Quando você muda o ativo, você já começa a bater nesse problema da liquidez. Por isso que você tem que ficar esperto aí. Vamos ver onde que tá batendo minha liquidez, né? O mercado que eu tava e o Audi JPY tava batendo. Eu quero pegar 250 dólares de entrada. Aqui Euro CHF também tá pegando uma... Opa! Não, mas ali não tá interessante. Euro GBP também. Mas não tá legal. Euro JPY. Calma aí. Ó, calma aí. Vamos ver uma coisa aqui. MACD tá ali. RSI tá acima. Tô com 2 minutinhos de contrato de expiração de vela aqui ainda. Deixa eu colocar uma coisa aqui, ó, só para vocês terem visualização melhor aí do que eu vou fazer. Aqui. Deixa eu pegar, colocar para cá, certo? Só tô deixando aqui só para visualização de vocês, tá, gente? Porque aqui eu bato o olho, eu já meio que visualizo essa linha, o que eu quero, o que eu vou fazer. Só tô colocando a linha porque é para vocês observarem melhor, tá? Vou deixar aqui assim, ó. Aqui assim. Vamos ficar de olho.
Aqui se eu diminuo o meu tempo de contrato, olha lá, o payout já atrapalha ele. 4 minutos aqui, vamos ver se ele aceita. Ele aceita pegar, mas né, o payout vai para 36%. Tá muito baixo ali, aqui tá com 74. Eu entro com 250, eu tenho que recuperar meus 150, né, gente? 250, aqui eu saio com... vamos ver aqui, eu tenho que ficar de olho no payout aqui embaixo. Eu tenho que fazer uma entrada que me recupere. Eu perdi 150 lá. Tenho que sair com pelo menos 400 aqui para pegar uma entradinha interessante. Vamos ficar de olho. Aí 4 minutinhos, eu ainda pego aqui 70 e poucos por cento, né? Vamos aguardar a próxima vela. E agora a entradinha tem que ser mais certeira. Meu RSI está no limite aqui, ó, 76. O índice de força relativa. Meu MACD deu uma afastada. Minha candle está em 5 minutos. Vamos ver. Ficar de olho aí. Quero ver para onde que vai essa movimentação. Vai, vou apostar que essa candle vai terminar em queda mesmo, tá? Entrei aí com 5 minutinhos, 250 dólares, apostando na desvalorização do euro JPY. Vamos ver o que vai dar. Pegando aí, eu recupero o meu loss, né? Que está em 150 dólares. Aí com o lucro dessa entrada, eu recupero o meu prejuízo e ganho um pouquinho a mais no mercado. Vamos fazer o seguinte, como tem ainda 4 minutinhos, eu vou acelerar o vídeo e assim que acabar o tempo eu volto com as considerações, beleza? Então eu vou colocar no donos da bola aqui por enquanto e vou acelerar o vídeo. Ó, pessoal, consegui fazer minha recuperação, certo? Essa minha candle aqui eu peguei apenas a movimentação dela, visando que essa mesma movimentação que o mercado fez no Price Action, né? O Price Action é você fazer uma movimentação no presente considerando um padrão passado. E ele veio subindo, batendo a resistência, descendo, batendo a resistência e descendo. Aqui novamente bateu a resistência junto com a minha banda de Bollinger que está ali. Meu RSI também está no topo e eu apostei na desvalorização nessa candle aqui. Recuperei os meus 150 dólares que eu perdi lá na minha entrada passada, né? Eu fiz uma entrada errada com o meu tempo de contrato errado. Depois fiz uma nova entrada que não foi ali. Aquela sim eu deveria ter perdido, né? Se eu fosse considerar, era só um loss ali. Mas nessa entrada eu recuperei os 150 e ainda ganhei 57,27. Aí eu venho aqui, mais 57,27, dá um total de 99,66. Isso vezes 4,80, o dólar, deu uma queda boa, 478,36 reais aí, né? Então, foi o day tradezinho de hoje. É aquilo, meu objetivo é que os vídeos sejam mais rápidos, mas devido aos imprevistos que podem acontecer, devido ao momento do mercado, eu posso demorar um pouco mais, mas aí eu faço essas acelerações de vídeo, né? Eu sei que pode ser mais cansativo para algumas pessoas, mas para outras que realmente tá querendo levar mais a sério,
vai assistir o vídeo, vai ficar vendo as minhas considerações, vai ver o que eu tô analisando, e eu acho que é bem mais agregador, tá, gente? O que eu já coloquei na minha cabeça é que a galera que segue o meu canal é realmente que quer uma pegada mais séria, que não quer aquele dinheiro, não acha que vai tá em milagre, que amanhã vai estar comprando um Porsche, que amanhã vai estar andando de lancha e vai estar ganhando o que o mercado vai te trazer de forma real, né? É acompanhamento em conta real, não fica colocando em conta virtual para estar te enganando. E é isso que a gente vai estar buscando aqui, trazendo tanto nos day trades manuais quanto no day trade com bot. Agora são 1h da tarde. Na parte da noite eu venho com day trade com robô, tá bom? Eu tô deixando aqui 2 bots rodando do Trader Consistente Premium. À noite eu venho, faço um day trade com bot grátis também e faço na minha conta de alunos, tá? Que é a minha conta mais reduzida, onde eu tenho que adaptar as minhas stakes, beleza? Então é isso aí, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários, vou responder a todos. Segue no Instagram também, o Trader Binário, também respondo o pessoal lá via inbox. E é isso aí, caso queira aprender como eu faço meu day trade no dia a dia, tem link na descrição também, traderconsistente.com.br. Grande abraço, até mais tarde, tchau!